tarde, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Bom, galerinha, vamos começar então nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é energia e sociedade sustentável. Qual é a habilidade que a gente vai trabalhar? A gente vai analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidades de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente de recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, quais serão os temas desta aula? Energia e suas transformações, fontes renováveis e não renováveis de energia, sustentabilidade e as tecnologias, e depois algumas atividadezinhas de fixação. Então, aqui para a gente começar, eu vou falar um pouquinho de energia, né? O que é a energia? Qual é o conceito de energia? A energia ela não tem uma definição exata, mas a gente pode falar que ela está associada à capacidade de produção de ação ou de movimento, e ela se manifesta de diferentes formas. Então, ela pode se manifestar através do movimento de corpos, através do calor, através da eletricidade. Mas o conceito mais aceito de energia surgiu em 1855 por William John McCarn Rankine. E ele disse que o termo energia compreende a capacidade do corpo de realizar trabalho. A unidade da energia é o joule e existe um equivalente mecânico para energia em calor, onde uma caloria equivale a 4,18 joules. Aí aqui eu coloquei para vocês 3 animaçõezinhas que mostram a energia no nosso dia a dia. Então, o primeiro aqui é um carro em movimento, o segundo são pessoas dançando e o terceiro é uma pessoa andando de bicicleta. Então, essas 3 figuras ilustram a presença de energia no nosso dia a dia. Aí a gente entra na questão da conservação da energia. Segundo o princípio de Lavoisier, a energia ela não surge do nada e ela também não pode ser destruída. A única possibilidade que existe é a transformação da energia de um tipo para o outro. Então, por exemplo, a energia da queda d'água nas hidrelétricas, ela é convertida em energia elétrica. Então, com tudo isso, ele chegou em 3 máximas. Primeiro, a energia ela não é criada nem destruída, ela é apenas transformada. Segundo, o que a gente percebe são as transformações da energia. E terceiro, a energia se conserva ao longo dos processos físicos. Então, a energia ela não pode simplesmente desaparecer, ela tem que se transformar. O que a gente percebe são essas transformações de energia, e a energia, ao longo de um processo, ela tem que se conservar. Então, ela não vai simplesmente sumir. Aí a gente tem alguns tipos de energia. Quais são esses tipos? A gente tem energia química, eólica, sonora, potencial, solar, luminosa, energia das marés, cinética, geotérmica, nuclear, térmica, mecânica e elétrica. Então, eu vou falar um pouquinho mais agora de cada um desses tipos de energia que eu elenquei anteriormente. Primeiro, a energia mecânica. Ela é energia que pode ser transferida através de uma força, e ela é sempre resultado da soma da energia cinética com a energia potencial. A energia cinética é a energia que está associada ao movimento dos corpos. Então, quanto maior é a velocidade de um corpo, maior é a sua energia cinética. A energia potencial é uma energia que ela fica armazenada e ela se divide em 2 tipos. Ela pode ser potencial gravitacional, que é uma energia armazenada em relação à altitude, né, que é em relação à força da gravidade, e a energia potencial elástica, que é associada à deformação de um componente elástico, normalmente uma mola. Depois a gente tem a energia térmica, que é o calor,
E o calor, ele está sempre relacionado com a energia cinética das moléculas, que é a movimentação das moléculas, e a manifestação do calor, né, da energia térmica, ela só acontece quando eu tenho corpos de diferentes temperaturas. Se os meus corpos tiverem temperaturas iguais, eu não tenho troca de calor, então eu não tenho energia térmica. A energia química é a energia liberada a partir de reações químicas e é a energia que está presente, por exemplo, em pilhas. Depois a gente tem a energia solar, que é a energia proveniente da luz do sol, né, através de radiações e de ondas eletromagnéticas, e ela pode ser captada para o uso, para o consumo através de células fotovoltaicas. Depois temos energia nuclear. A energia nuclear, ela surge a partir da fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É quando eu quebro o núcleo de um átomo. Vocês já devem ter estudado em algum momento o que é um átomo. O átomo é uma das menores partículas existentes. Ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo desse meu átomo e os elétrons ficam ao redor na nuvem de camada eletrônica. Quando eu quebro o núcleo do meu átomo, eu tenho uma liberação de energia muito grande. Então, essa é a energia nuclear. A energia eólica é a energia proveniente do movimento das massas de ar. Em resumo, é a energia que vem do vento. A gente também consegue captar essa energia e transformar em energia útil, através, né, de fazer com que o vento faça girar as hélices das turbinas eólicas. Depois a gente tem a energia sonora, que representa uma onda sonora e é a energia proveniente do som. A energia luminosa, que é uma radiação eletromagnética, e é a energia da luz, né? A radiação eletromagnética. Ela tem um espectro de frequência e comprimento, e só uma determinada faixa desse espectro é o que a gente consegue enxergar. O que a gente não consegue enxergar, a gente chama ou de infravermelho ou de ultravioleta. Depois vem a energia das marés, que é quando a gente usa as marés e as ondas do oceano para gerar energia. A energia geotérmica ou geotermal, que é a energia proveniente do núcleo da Terra, né, do interior do planeta Terra, tanto que em alguns lugares a gente fala que tem águas termais. O que são essas águas termais? São lençóis freáticos que passam em determinados local que tem essa energia geotérmica, né, e aquece a água. Aqueceu a água, quando a água chega na superfície, ela está aquecida. Por isso que a gente fala em águas térmicas. E o último tipo de energia é a energia elétrica. A energia elétrica, acredito eu, que é a mais conhecida por todo mundo, é a que mantém o nosso computador ligado, nosso celular ligado, mantém a energia da nossa residência, e ela é baseada na diferença de potencial elétrico. Mas a energia elétrica a gente vai estudar um pouco mais para frente. Para ter energia, independentemente do tipo de energia que eu esteja falando, eu preciso de uma fonte de energia. Então, eu vou dar exemplos de algumas fontes de energia. Então, o Sol é uma fonte, as marés, o urânio físsil, a água, biomassa, carvão vegetal, as ondas, os ventos, a terra, os átomos, a fotossíntese, o petróleo e o biogás. Então, todos esses são exemplos de fontes de energia. Mas aí vocês me perguntam, o que é uma fonte de energia? Basicamente, a fonte de energia ela é a matéria-prima que direta ou indiretamente vai vir a produzir energia para movimentar as máquinas, para manter os transportes, as indústrias, o comércio, a agricultura, para manter a nossa residência e assim por diante. Só que essas matérias-primas, na maior parte, elas são encontradas diretamente na natureza, mas elas precisam passar por uma transformação antes de serem usadas como combustível, como fonte de energia. Então, a fonte de energia ela também pode ser chamada de recursos energéticos e elas podem ser classificadas em dois tipos: as fontes renováveis e não renováveis.
e daí surgiu o termo também de energia renovável e não renovável. Então, agora falando em energia renovável. O que é a energia renovável? Basicamente, é aquela energia cuja fonte dela consegue se regenerar de forma espontânea ou através da intervenção humana. Elas são consideradas tipos de energias limpas porque elas não deixam resíduos na natureza. Por exemplo, a hidrelétrica, a energia proveniente das hidrelétricas, ela surge através da força das águas, porque tem uma diferença lá de potencial, essa água cai e faz a turbina girar. Então, só o movimento das águas não é poluente para o meio ambiente. Mas qual é a parte negativa das hidrelétricas? A hidrelétrica, ela precisa criar uma grande área de inundação para conter uma grande massa de água para ter os reservatórios e conseguir criar essa queda de água. Quando eu crio esse reservatório de água muito grande, eu alago uma área muito grande e, em consequência desse alagamento, eu tenho a morte, da vegetação local, porque ela fica submersa. Eu tenho que tirar os animais que moravam naquela região e, além dos animais, muitas vezes eu tenho que tirar a população que ali habitava, que são populações ribeirinhas ou então indígenas, quilombos. Então, eu tenho que fazer toda essa movimentação de vida no local aonde vai ser inundado. E isso, de certa forma, gera um transtorno para a gente. Depois, a gente tem a energia solar, a energia eólica, geotérmica, a biomassa. A biomassa ela é proveniente de materiais orgânicos, a das marés e dos oceanos, e a energia proveniente do hidrogênio. A energia eólica, ela vem do vento, ela também é uma fonte de energia considerada limpa. O único ponto negativo dela é que ela depende de fatores climáticos. Então, em regiões que eu tenho ventos frequentes, é um tipo de energia que funciona muito bem. Agora, se eu tenho regiões onde o vento ele é sazonal, como é que eu posso dizer? O vento ele não é constante. Em algumas épocas do ano venta bastante, em outras épocas não venta muito. Aí já não é tão legal ter a geração de energia através de energia eólica, porque quando não estiver ventando, eu não vou ter produção de energia. Outro ponto negativo da energia eólica é que ela precisa de grandes áreas, porque as turbinas eólicas elas são muito grandes. Se não me engano, elas têm mais de 125 metros de altura e cada pá pode chegar a ter 60 metros. Então, precisa de espaços muito grandes. E a energia solar é uma energia que eu vou até falar um pouco mais para frente com vocês, é uma energia que ela é pouco usada. Também depende de fatores climáticos, porque se o tempo estiver nublado, diminui drasticamente a minha produção de energia, mas é assim uma energia que ela deveria ser muito mais utilizada, porque ela não gera resíduos, ela não polui o meio ambiente e ela não precisa de grandes áreas para produção. Se a gente conseguir colocar uma placa fotovoltaica no telhado de casa, a gente já consegue gerar energia. Mais um pouquinho mais para frente eu falo um pouco mais disso. Agora, a gente tem a energia não renovável. Basicamente, quando a gente fala de energia não renovável, a gente está falando de fontes de energia que fazem uso de recursos finitos, ou seja, de recursos limitados, e que com o passar do tempo, esses recursos eles vão acabar na natureza, seja em um futuro próximo ou daqui um longo tempo, daqui um período médio. Mas é fato que essas fontes elas vão se esgotar. Atualmente, a energia não renovável é o tipo de energia mais utilizado no mundo em virtude da facilidade de obtenção, do baixo custo de produção, da facilidade de distribuição e da pouca preocupação com o meio ambiente. Embora os combustíveis fósseis sejam os grandes vilões, os mais famosos nesses quesitos, existem outros tipos de energia não renovável e, em geral, a energia não renovável ela tem uma eficácia duvidosa e muitas consequências para o meio ambiente. Alguns exemplos de energia não renovável: o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Então, agora eu cheguei na parte de matriz energética.
Primeiro, eu vou mostrar a matriz energética mundial e depois eu vou mostrar para vocês a matriz energética brasileira. Basicamente, a matriz energética ela vai mostrar o conjunto de fontes de energia que a gente tem disponível e o quanto a gente usa de cada uma delas. Na matriz mundial, eu tenho 38% do uso de carvão. Depois do carvão, quem que vem? 23% de gás natural, seguido por 17% de energia hidráulica, 10% de energia nuclear, 6% de energia solar, eólica, geotérmica e de maré, 4% de petróleo e seus derivados e 2% de biomassa. Então, se a gente parar para analisar o conjunto da matriz energética mundial, 65% da energia utilizada mundialmente, ela é não renovável, ou seja, são fontes de energia poluentes. O restante, são as energias que são consideradas limpas. Se a gente olhar aqui, a energia solar, eólica, geotérmica e de maré, todas elas juntas, as 4 juntas, representam só 6% do uso mundial. E a biomassa também está aí em crescimento, surgiu faz pouco tempo, é só 2%. E a outra energia considerada limpa que eles usam é a energia nuclear, que está em segundo lugar ali nas energias limpas usadas, ela perde só para a energia hidráulica, só que a energia nuclear ela também tem os contras dela. Esse aqui é o gráfico que mostra a energia brasileira. O Brasil, ele usa 65% de energia hidráulica, que é proveniente do movimento das águas em hidrelétricas. Então, nisso a gente já saiu na frente da comparação global, porque no global, 65% do uso de fonte de energia é de energia não renovável. Aqui o Brasil ele usa mais a energia renovável. Depois, a gente tem o gás natural. 11% do uso de gás natural. Esse aqui ele é não renovável. É uma fonte poluente. Seguido de 8% de biomassa. De novo aqui, a gente saiu à frente do restante do mundo. No global, usa-se apenas 2% em biomassa. Aqui no Brasil, a gente usa 8%. Seguido por energia eólica, com 7%. Depois da energia eólica, vem o carvão, com 4%. Também é não renovável. Depois, agora sim, energia nuclear, com 3%. Derivado de petróleo, com 2%. E, em último lugar, a energia solar. Então, agora aqui falando um pouquinho mais desses tipos de energia. A energia nuclear, ela é uma energia limpa, porque eu só tenho a quebra do núcleo do átomo. Só que quando eu quebro o núcleo do meu átomo, eu gero radiação. E a radiação, ela é extremamente nociva para a saúde dos seres vivos, em geral, e também para a vegetação local. Então, basicamente, quando eu trabalho com energia nuclear, eu tenho que ter um local apropriado para guardar os resíduos nucleares, que são resíduos radioativos. E a usina nuclear, ela também tem o risco de sofrer acidentes nucleares. Um caso muito conhecido é o caso de Chernobyl. A usina nuclear de Chernobyl, eles estavam fazendo diversos testes na usina e um desses testes deu errado, a usina entrou em colapso, explodiu
e matou todo mundo que estava na usina. E não matou nem por questão da explosão em si, mas por conta da radiação que foi emitida durante aquela explosão. Se a gente olhar o solo, a região de Chernobyl ainda hoje, ela tem altos índices de radiação. As pessoas, quando vão para lá, usam roupas especiais e não podem ficar muito tempo, porque senão elas já estão sujeitas aos efeitos da radiação. E na época, né, não se sabia ao certo o que tinha acontecido em Chernobyl. Vários físicos foram para lá estudar e tentar entender o que aconteceu. E tem um documentário, que ele é um documentário até um pouco pesado, porque ele mostra a realidade do que aconteceu em Chernobyl. E nesse documentário, um dos estudiosos que foram lá, ele descobriu como tinha ocorrido a explosão, e ele falou, a gente não vai sobreviver. Só da gente estar aqui, vendo isso, mesmo um tempo depois, a gente já sabe que a gente não vai sobreviver. E realmente, alguns dos que foram lá estudar essa parte, cerca de 2 meses depois, eles vieram a falecer de câncer e diversas outras doenças, porque a radiação ela age diretamente nas células do nosso organismo, e outros não aguentaram a pressão de saber que a radiação estava corroendo eles e acabaram cometendo suicídio. Então, trabalhar com a energia nuclear, ela tem que ser assim, um trabalho muito cauteloso, porque a gente tem que ter certeza de que nada vai dar errado, porque se der errado, muitas vidas estarão em risco. Aqui no Brasil, a gente tem 3 usinas nucleares. Todas as 3 são em Angra. Atualmente, 2 já estão em funcionamento, que é o complexo de Angra 1 e Angra 2. E o terceiro complexo ainda está em construção. As usinas nucleares, elas devem ser sempre construídas próximas ao oceano, porque elas usam a água do oceano para refrigerar os equipamentos e também, de certa forma, para fazer um pouco de descarte de calor. Aí agora a gente entra na questão da energia solar. Se a energia solar é uma energia tão limpa que não tem nenhum malefício para o ser humano, para a vegetação, para ninguém, por que não se investe em energia solar? Atualmente, o Brasil ele não investe na tecnologia, né? Para a gente ter o uso de energia solar, a gente precisa basicamente de uma placa fotovoltaica e de um inversor. Esse inversor ele vai transformar a energia que a placa captou em energia elétrica do tipo que a gente usa. Então, ele vai injetar na rede elétrica essa energia que a gente produziu. Só que o Brasil ele investe muito pouco nessa parte de estudo. No geral, a parte de avanços tecnológicos e tudo mais não é um foco do Brasil. A gente tem aí a maioria dos equipamentos para geração de energia solar são ou americanos ou canadenses. Então, aqui no Brasil, a gente tem que estar trazendo esse material, a gente tem que trazer essa tecnologia de fora para que a gente consiga usar a energia solar. E a energia solar é um bem que aí todo mundo tem, deveria ser amplamente usado, ia reduzir muito a necessidade de usinas hidrelétricas, então a gente não ia precisar ter grandes áreas de inundação, ia preservar a nossa fauna e a nossa flora, não ia dar tanto problema com as populações ribeirinhas, só que não se investe em energia solar. Recentemente, o governo ele começou com um incentivo para produtores rurais estarem investindo nessa parte de energia solar. Mas, basicamente, uma residência, hoje, se você quiser colocar um equipamento solar na sua casa, você não vai pagar menos do que R$30 mil para conseguir instalar todo esse equipamento. E se o Brasil ele estudasse, ele se empenhasse em desenvolver tecnologias próprias, a gente é um país de clima tropical. A gente está muito próximo da linha do Equador. Então, a gente tem uma incidência solar muito alta. Se a gente realmente investisse nesse tipo de energia, grande parte do problema de energia elétrica no Brasil estaria resolvido. Vocês já devem ter ouvido falar nas bandeiras que tem na conta de luz. Tem bandeira verde, amarela e vermelha. Isso acontece porque, em épocas de seca, a gente produz menos energia hidrelétrica, porque as hidrelétricas estão mais vazias. Aí a gente precisa ligar usinas térmicas, que usam da queima de combustíveis fósseis para poder suprir a demanda nacional.
Então, se a gente conseguisse suprir isso de outra forma, com energia solar, a conta ficaria mais barata e o meio ambiente agradeceria a gente profundamente. E a energia eólica, como eu falei, ela tem o lado negativo dela, que ela precisa de grandes áreas, só que tem regiões aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, que usa muito desse tipo de energia porque é provido de grandes movimentos de massas de ar, né? Tem bastante vento. Então aqui vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar um pouco de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Ela basicamente é a capacidade de sustentar ou de conservar um processo ou um sistema. A palavra sustentável vem do latim sustentare e significa apoiar, conservar, cuidar. Então, o conceito de sustentabilidade, ele aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Além disso, ele tem que ser aplicado em toda a comunidade até o planeta inteiro. E a sustentabilidade ela só é possível através do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele tem como objetivo a preservação do planeta e o atendimento das necessidades humanas. Então, isso quer dizer que um recurso natural ele tem que ser explorado de modo sustentável para que as gerações futuras também consigam ter acesso a esse bem, para que não acabe. E na sustentabilidade a gente tem o chamado tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico. Basicamente, esses três fatores eles precisam estar integrados para que a gente consiga, de fato, tornar a sociedade sustentável. O lado social engloba as pessoas, a condição de vida das pessoas, como, por exemplo, educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. O fator ambiental, ele se refere aos recursos naturais do planeta e a forma como eles são utilizados pela sociedade inteira, pela comunidade e também pelas empresas. E o fator econômico, aí é relacionado com a produção, distribuição, consumo de bens e de serviços. E a economia, ela deve levar em conta principalmente o fator social e o fator ambiental. Então, assim, basicamente, falando da questão social, para a sustentabilidade, todas as pessoas elas têm que ter direito a uma vida com qualidade, independente de classe social, de qualquer coisa. Então, todos têm que ter direito a uma boa educação, a uma saúde de qualidade, sem violência, com lazer. E a questão ambiental é respeitar os nossos meios naturais, é respeitar os recursos naturais. Só que o que acontece hoje em dia? A gente tem uma sociedade extremamente capitalista e ela se preocupa com essa questão ambiental e questão social? Não, a sociedade capitalista ela quer cada vez mais dinheiro, ela tem ganância, ela quer cada vez mais lucros e para isso ela não para pensar na questão social. Se o recurso não renovável é mais barato, é mais fácil para ela, ótimo. Independente da poluição que vai causar, independente se as gerações futuras vão ter ou não, ela visa apenas o lucro. Então, para a gente conseguir ter uma sociedade sustentável, a gente precisa que a economia, né, que as grandes empresas, elas percebam que, apesar de ser algo um pouco mais caro, é o que vale a pena, porque aí todo mundo vai ter direito, todo mundo vai ter acesso àquele recurso ou aquele direito que ele tem como cidadão. Agora vou falar sobre alguns exemplos de sustentabilidade. Então, tem algumas ações que vocês podem fazer, vocês como indivíduos, e tem algumas ações que vão até ao nível global. Agora eu vou falar você como pessoa, indivíduo, o que você pode fazer para estar ajudando a sustentabilidade. Primeiro, economia de água. Então, quando for escovar o dente, fecha a torneirinha, não deixa a torneira aberta. Evitar o uso de sacos plásticos. Hoje em dia, a gente já tem várias alternativas para o uso de sacolas plásticas. A gente tem aquelas sacolas de pano, ou então até mesmo algumas sacolas que elas são de plásticos, mas que são reutilizáveis. Então, a gente consegue usar elas várias vezes. Reduzir o consumo de carne bovina. Por quê?
Aqui eu não estou falando para ninguém virar vegetariano, virar vegano, nada disso. O que a sociedade sustentável prega é reduzir o consumo de carne bovina. Por quê? Para eu conseguir criar o meu gado, eu tenho que desmatar grandes áreas. Se eu desmato grandes áreas, eu emito gases para a atmosfera, que são gases poluentes. Eu tiro toda a vegetação daquele local. Então, querendo ou não, eu gero um transtorno ambiental. Se a gente reduz esse consumo de carne bovina, reduz a necessidade de estar aumentando os pastos, reduz a necessidade de estar fazendo desmatamento, reduz a emissão de gases poluentes. Então, por isso que eles pregam a redução do consumo de carne bovina. Depois, preferência por consumir produtos biodegradáveis. Então, estão se investindo bastante nessa parte de produtos biodegradáveis. Tem o canudinho, que ele é biodegradável, que quando vai para a terra, ele sofre a decomposição de forma rápida e sem agredir o meio ambiente. Eu fiquei sabendo que tem cotonete, que é biodegradável. Tem também papel, um tipo de papel que ele é papel semente, o nome dele. Que depois, quando você joga fora, você pode jogar fora na terra, porque ele tem várias sementes dentro dele. Então, quando ele entra em contato com a terra, essas sementinhas elas germinam e viram um tipo de planta, um tipo de flor, alguma coisa do gênero. Depois, separar o lixo para coleta seletiva. Então, vamos fazer a separação dos recicláveis, né? Aqui em Taubaté, pelo menos, eu sei que praticamente em todos os lugares tem a coleta seletiva, né? Tem a coleta de lixos recicláveis. Então, vamos incentivar esses pequenos, né? Essas pequenas cooperativas que trabalham com a reciclagem e ajudar não só as pessoas, mas também o meio ambiente. Aí entra, de fato, a reciclagem, né? Que é reciclar o papel, o plástico, o vidro e assim por diante. E depois realizar trajetos curtos através de caminhadas ou de bicicleta, adotar transporte público ou sempre que possível ter carona, né? Se você estiver indo para o mesmo lugar que a outra pessoa, não custa dar carona, né? Por exemplo, se tem algum amigo seu da escola, vocês moram na mesma rua. Não custa, cada semana o pai de um leva, porque daí é um carro a menos na rua. Então é um carro a menos emitindo gases poluentes para a atmosfera. Então são pequenas atitudes que a gente pode tomar como indivíduo e que ajudam muito o meio ambiente. Agora tem algumas ações globais, que daí, né, já parte do todo, do mundial. Então, primeiro, limitação do crescimento populacional. Por que limitar o crescimento populacional? Primeiro que, querendo ou não, a humanidade, né, a raça humana, ela é uma praga para o planeta Terra. Isso é fato. Porque a gente só quer saber de consumir, 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 consumir e muito pouco de repor os recursos que a gente usa. Segundo, porque quanto mais pessoas, mais necessidade de habitação. Se eu preciso de mais habitação, eu tenho que ter mais áreas desmatadas. Outra ação global: garantia de alimentação em longo prazo. Por quê? Do jeito que a nossa sociedade está com esse frenesi desenfreado de consumir tudo, daqui a um tempo a gente não vai conseguir nem produzir alimentos mais. Então, as gerações futuras, elas correm o risco de não ter alimentos para comer. Então, a gente tem que garantir a alimentação em longo prazo. Depois, preservação da biodiversidade dos ecossistemas, que é preservar realmente a nossa fauna e a nossa flora, é preservar a Amazônia, é preservar o Pantanal, é preservar as florestas do Canadá, é preservar as florestas da Califórnia. Então, a gente tem que preservar a biodiversidade e o ecossistema. A gente tem que parar de desmatar, parar de tirar os animais do local deles. A gente tem que fazer essa parte de preservação. Um exemplo até de preservação, em algumas cidades, aqui em Taubaté eu sei que tem, APP, Área de Preservação Permanente, que são algumas regiões em que não se pode mexer na mata nativa. Então, você pode até construir ao redor dessa mata, só que aquela área de mata ela não pode sofrer nenhum tipo de interferência. Então, você não pode tirar os animais que habitam ali e você não pode mexer em nenhuma planta que é dali. Então, é uma área de preservação permanente. Diminuição do consumo de energia. Se a gente diminui o consumo de energia, a gente diminui a demanda energética.
Então, aí a gente diminui o consumo de fontes não renováveis e também de algumas fontes renováveis, né, que elas deixam de precisar ser ampliadas. Por exemplo, se eu reduzir o consumo de energia, pode ser que não seja mais necessário construir mais uma hidrelétrica. Então, daí é um impacto ambiental a menos que eu ajudei a evitar. Desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso de fontes energéticas renováveis. Então, essas fontes energéticas renováveis, elas estão aí, só que, como eu falei, falta tecnologia que torne isso acessível. Então, a gente precisa investir, né? Não a gente, o mundo como um todo precisa investir em tecnologias para tornar essas fontes públicas, né? Tornarem essas fontes populares. Aumento da produção industrial nos países não industrializados à base de tecnologias ecologicamente viáveis. E a gente precisa expandir essas fábricas, essas empresas. Só que quando a gente for fazer essa expansão, que seja uma expansão ecologicamente viável, que a empresa ela se preocupe em trabalhar com tecnologias ecológicas e não apenas com o dinheiro, como é atualmente. Criação de unidades de conservação. No Brasil existem diversas áreas protegidas, que são essas áreas que eu falei para vocês, que são áreas de preservação permanente, que não podem ser mexidas. Inclusive, na Amazônia, tem diversas áreas de preservação. E o controle da urbanização e integração entre campo e cidades menores. E daí entra essa expansão da necessidade de uma área urbana maior. Então, é tentar integrar área urbana e campo sem criar grandes impactos ambientais. Agora a gente vai ver a sustentabilidade e a tecnologia. Visando poluir cada vez menos o meio ambiente, a tecnologia sustentável ela tem como desafio direcionar as novas formas de pensar, agir e ter responsabilidade sobre o ambiente no qual vivemos. Com isso, algumas tecnologias sustentáveis estão aparecendo. Elas estão surgindo para ajudar a promover a sustentabilidade. Exemplo dessas tecnologias sustentáveis: a energia solar fotovoltaica, que é essa plaquinha aqui, são essas as placas fotovoltaicas, carros híbridos ou elétricos. Basicamente, carro híbrido consegue funcionar com mais de um tipo de energia. Estão trabalhando, né, para criar um carro que funcione através da água, que daí não vai emitir nenhum tipo de poluente. E a gente já tem uma realidade, o carro elétrico. O carro elétrico ele é bem menos poluente do que o carro movido a gasolina e a etanol, só que aí a gente não está ajudando a diminuir o consumo de energia elétrica, pelo contrário, a gente vai aumentar esse consumo. Uso de materiais recicláveis. Então, eu já vi gente que com materiais recicláveis construiu casas. Captação e reutilização de água potável. Muitas residências hoje elas já estão sendo construídas com sistemas de reutilização de água de chuva, sistema de reutilização da água do banho, da água da lavadora, da máquina de lavar. Então, essa reutilização da água é muito importante, porque a gente sabe que a água potável, apesar da gente morar num planeta que ele é basicamente água, a água potável, ela é só uma pequena parcela da quantidade de água. Canudos produzidos com materiais biodegradáveis, que aí quem agradece muito são as tartarugas, né? Se a gente for parar, a vida marinha, no geral, ela sofre muito com essa questão de poluição por coisas plásticas, né? E a química verde, que daí é a parte da química que vai trabalhar para manter o ecossistema, que daí são elementos químicos que não sejam tão poluentes. A sustentabilidade e a sociedade. Sociedade sustentável é aquela que consegue suprir suas necessidades de produção, consumo e crescimento sem comprometer a base para o desenvolvimento das gerações futuras. Então, para a sociedade ser sustentável, ela tem que conseguir se manter sem usar todos os recursos naturais e sem comprometer o desenvolvimento da geração futura. Ou seja, eu tenho que deixar para os meus filhos uma sociedade que tenha os mesmos recursos naturais que eu tenho hoje. Uma sociedade sustentável deve, portanto, caminhar no sentido do desenvolvimento sustentável, equilibrando o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida.
Então, não é deixar de ter desenvolvimento econômico, não é deixar de ter qualidade de vida. A gente tem que conseguir fazer com que os três entrem em equilíbrio. Tem que estar tudo perfeitamente equilibrado: economia, preservação ambiental e qualidade de vida. A principal dificuldade para a implantação e desenvolvimento de uma sociedade sustentável é o fator econômico. Muitas empresas, buscando baratear os custos de produção, optam por processos produtivos poluentes e não sustentáveis. Aí aquilo que eu falei, é muito mais barato eu trabalhar com fontes poluentes. É muito mais barato eu não comprar produtos orgânicos, eu não trabalhar com produtos orgânicos. Então é muito mais barato eu usar agrotóxicos, eu usar hormônios nos animais para que eles cresçam mais rápido. E a indústria, de modo geral, acaba preferindo sempre o modo mais barato, que gera mais lucro e não qualidade de vida. Falta também incentivos dos governos, que, visando obter cada vez mais impostos, não criam sistemas de incentivos fiscais para práticas sustentáveis. Então, o governo ele deveria, como gerenciador de toda uma nação, ou de todo um estado, de toda uma cidade, ele deveria criar políticas públicas que incentivassem as empresas, as indústrias, os microempresários a usarem técnicas mais ecológicas, a usarem fontes de energia mais ecológicas. Só que o governo ele não se importa com isso. Ele quer que a empresa pague cada vez mais imposto. Se ele faz incentivo fiscal, o incentivo fiscal é menos dinheiro no bolso dele. Se é menos dinheiro no bolso dele, ele não quer. Então, não existe esse incentivo fiscal. E os cidadãos, principalmente dos países pobres ou em desenvolvimento, possuem pouco esclarecimento sobre a importância do desenvolvimento sustentável para a qualidade de vida atual e das futuras gerações. Então, principalmente os países que estão em desenvolvimento, as populações mais pobres, elas não estudam essa parte de sustentabilidade. Elas não têm conhecimento sobre tudo o que pode acontecer se a sociedade não tomar um outro rumo, se a sociedade ela não se tornar mais sustentável. Tanto que toda essa parte de sustentabilidade, ela começou a ser trabalhada no ensino do currículo do ensino médio esse ano. Até o ano passado a gente não trabalhava isso em física. Então, é tudo muito recente. Em alguns lugares começou-se a perceber a importância que tem na formação do cidadão ter o conhecimento sobre a sustentabilidade. Mas os países mais pobres, infelizmente, a educação em si é praticamente inexistente. Então, falar de sustentabilidade, a gente sabe que é praticamente uma utopia. Agora, quais são as principais características de uma sociedade sustentável? O uso racional da água e da energia, captação e uso das águas de chuva, preservação do meio ambiente, desenvolvimento de sistemas de reciclagem de lixo e reuso de materiais sólidos, incentivo e uso de meios de transporte coletivos, bicicletas, veículos elétricos e outros não poluentes, utilização racional e controlada de recursos naturais e minerais do planeta Terra, diminuição do uso de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel, os principais causadores do aquecimento global e das mudanças climáticas, uso de fontes de energias renováveis e limpas, como, por exemplo, energia eólica e solar, implantação de sistema de educação ambiental nas escolas, ampliação, preservação e manutenção de áreas verdes, bosques, parques, jardins públicos, incentivo aos moradores para que eles plantem árvores em suas calçadas, aumentando a arborização urbana, e incentivo e aumento das áreas agrícolas destinadas à produção de gêneros alimentícios, então frutas, verduras, cereais, tudo orgânico. Então aqui a gente vê praticamente que a nossa sociedade não faz nada disso. O uso de recursos naturais e minerais de forma racional. Não tem, porque está praticamente tudo acabando. Gasolina e diesel são os meios de combustíveis mais utilizados, tanto por carros, por caminhões, e são os principais vilões causadores do aquecimento global. O que é o aquecimento global?
Existe um efeito aqui no planeta Terra que se chama efeito estufa. Basicamente, a gente tem o planeta, a luz que vem do Sol, e a gente tem a atmosfera. Na atmosfera existem alguns gases que são gases estufa, que fazem com que parte da radiação que entra no planeta Terra fique mantida aqui, fique presa dentro da nossa atmosfera. E isso é importante para o nosso planeta. Se não tivesse o efeito estufa, nosso planeta seria um planeta congelado e não seria possível a existência de vida. Então a gente precisa de fato do efeito estufa. O que acontece é que a gente está fazendo cada vez mais, aumentando cada vez mais a emissão de gases estufa, que é o dióxido de carbono, o vapor de água e o CFC. A gente aumenta a quantidade de gases na atmosfera, de gases estufa. O que acontece? Cada vez mais calor fica preso dentro do planeta Terra. Como fica cada vez mais calor preso aqui dentro, a temperatura do planeta cada vez se eleva mais. E isso gera o aquecimento global. Então, o aquecimento global, ele é o agravamento do efeito estufa. O efeito estufa em si é algo que é do próprio planeta e necessário. O que não pode é o aquecimento global. E aí a gente tem as mudanças climáticas, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais verão, inverno, a gente não tem nada definido, né? O tempo é uma loucura, cada hora tá do jeito que ele quer. Antigamente não, antigamente as estações, elas eram muito bem definidas. Só que com todas essas mudanças climáticas, até isso a gente conseguiu bagunçar. Aí a gente tem as calotas polares que estão derretendo. Então, assim, tem várias coisas que o ser humano está conseguindo destruir no planeta Terra. E agora, com base em tudo que eu falei para vocês nessa aula, eu vou passar umas perguntinhas para vocês. São 7 perguntas, vocês vão responder no caderno. Não precisa copiar a pergunta, tá? Põe só o número e a resposta. Então, a primeira pergunta: o que são energias renováveis? Quero que vocês falem para mim o que é energia renovável e dê alguns exemplos. 2. Como as tecnologias podem auxiliar na construção de uma sociedade sustentável? Então, como que eu consigo ter uma sociedade sustentável através do uso de novas tecnologias? 3. Qual é a importância da preservação do meio ambiente na manutenção da vida humana e da natureza? Então, por que eu preciso preservar o meio ambiente? Qual a importância disso para a vida humana e para a natureza? 4. Dê exemplos de energia renovável e não renovável. Então, pelo menos 3 exemplos de cada um dos tipos. 5. Qual é o nosso papel social e ambiental na construção de um país sustentável? Então, para a gente ter um país mais sustentável, o que a gente pode fazer? Quais são as nossas ações que podem ajudar? 6. O que podemos fazer na nossa comunidade ou na escola para ajudar o meio ambiente no qual vivemos? Então, aí, na sua casa, no seu bairro, na escola, o que vocês podem fazer para ajudar o meio ambiente? E a última, questão 7, quais são os projetos que podemos desenvolver na escola para melhorar o nosso meio ambiente? Então, pensa aí o que a gente poderia fazer na escola para melhorar o meio ambiente. Então, galerinha, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E até a nossa próxima aula. Bom final de semana e bom descanso para todos. Tchau, tchau!